Um, dois, três, testando. Um, dois, três. Eu estranhei porque que o PWD não estava funcionando aqui, mas é porque eu não tinha entrado no diretório de verdade. Eu digitei Fernando errado lá em cima. Então agora se eu der um PWD aqui, ele vai mostrar todos os diretórios aqui. E basicamente é isso. Então a gente tem algumas funcionalidades, por exemplo, escrever arquivo, criar diretório, remover diretório, mostrar o caminho atual. Então, o nosso trabalho foi basicamente esse. Espero que o senhor tenha gostado. Não sei se o vídeo ficou grande, vou ver isso agora. E falou, tchau. Obrigado aí, senhor. Vamos continuar aí. Bom, como você pode visualizar aqui nesse, como eu ia explicando, esse Fat Handler aqui, ele é o cara que vai manipular ali o nosso braço mecânico ali. E bom, de cara, de novo, recebe aquele parâmetrozinho aqui para poder criar aqui a Fat Area. E aí, se a gente vir aqui, ele faz basicamente o que eu te falei. Ele vai posicionar ali o nosso braço mecânico, vamos dizer assim, lá no offset, que é o início ali da nossa FAT, o início da nossa FAT ali. E aí a gente vai, basicamente, escrever -2 ali, que marca o root, porque o root ele é vamos dizer assim, um diretório final, vamos dizer assim, ele precisa de receber o -2 como padrão ali, porque ele é o primeiro diretório, e aí a gente escreve o restante da nossa FAT como -1, né, para setar ali como livre. Então, a gente pode visualizar isso aqui, ó, vamos supor que esse R1 que seria a nossa root, ele vai receber -2 e os demais recebem -1 para que eles sejam indicados como livre ali, tá? É basicamente o que a gente está fazendo, e aí a gente tem um getFat logo aqui embaixo, que basicamente, assim, é bem simples também, ele vai fazer a leitura da nossa FAT, e ele vai retornar um array disso, porque a nossa FAT, ele utiliza, de fato, esse cara aqui, e esse cara, o arquivo teste.bin é só para manter a persistência, mas o nosso sistema operacional, vamos dizer assim, manipula arrays, né? É mais fácil dele trabalhar ali. Então ele meio que retorna essa representação em array aqui desse cara, tá? Bom, e aí tem alguns outros métodos aqui que eu vou explicar também, já para deixar explicado, para não precisar de voltar aqui. Por exemplo, o red faz a mesma coisa do getFat, porque ele vai, a nossa faixa, ele vai chamar esse read aqui para pegar ali a representação em array da nossa FAT, tá? Então ele retorna ali a faixa lida do disco, tá? Bom, e a gente tem um readAt, que é mais específico, ele vai basicamente posicionar ali o nosso braço mecânico na posição correta e vai pegar os dados. E aí a gente tem que calcular o endereço. Então, a gente recebe em formato de index, por exemplo, de índice, né? Então, por exemplo, eu quero o cluster que está na posição 10 do meu array, tá? Ok, é a posição 10, mas na nossa FAT a gente não trabalha assim, a gente precisa primeiro deslocar o nosso cara para passar ali dos valores para ir lá para a nossa FAT, né? Então a gente tem que adicionar esse offset aqui, né? Igual a gente estava fazendo antes, e a gente tem que multiplicar o nosso índice por 4, que é o tamanho do nosso cluster. Então a gente está meio que calculando ali o endereço e posicionando o nosso ponteiro para lá, né, para o índice especificado, e a gente vai pegar esse valor e retornar. Eu esqueci de explicar que esse RAF aqui, ele é basicamente ele é do Java, tá? Ele não é nossa implementação, tá? Esse RAF aqui, ele é um render access file que manipula arquivos ali, tá? Bom, explicado o readAt, agora eu vou explicar o write, que é a mesma ideia, calcula o endereço e escreve o valor que receber bem aqui, tá? E esse write aqui faz a mesma coisa, só que ele escreve em toda a FAT. Isso poderia ser hoje, por exemplo, sobrescrever tudo zero para poder resetar a nossa faixa ali. Poderia ser um uso disso. Então a gente posiciona aqui no início e vai sobrescrevendo com o valor que a gente receber ali, tá? Bom, e esses outros dois aqui eu já expliquei, create e get. Então, esse aqui é o nosso manipulador do teste.bin, ele que vai manipular o nosso disco ali. Então, essa é a funcionalidade do Fat Handler. E agora a gente vai lá para a FAT de fato, né? File Allocation Table. E bom, para visualizar aqui, a gente tem umas constantezinhas que representam free e end of file, tá? E a gente vai utilizar ela aqui embaixo, eu vou mostrar. Bom, mostrei aqui então a inicialização da FAT, né? Utilizando o while handler, que vai manipular e criar aquele arquivo, tá? Agora, o que eu vou mostrar, por exemplo, vou começar mostrando aqui esse find file clusters, vou explicar a lógica dele, mas para isso eu preciso mostrar o que é um entry. E um entry não é muito difícil de entender, ele é extremamente importante. O nosso sistema operacional ele vai trabalhar com esse entry aqui,
e vai utilizar ele para obter clusters, para escrever clusters de acordo com o entry, e esse entry ele é um metadado do nosso arquivo, ele é os metadados do nosso arquivo. Então, o nosso sistema de arquivos ele precisa de um conjunto de dados ali para poder identificar aquele arquivo, ter informações importantes, por exemplo, aonde que inicia o cluster, qual que é o nome do nosso arquivo. Eu posso demonstrar isso, posso abrir aqui, ó. Então a gente tem aqui o nosso nome, tem o início do nosso cluster, aonde que ele está, né, ali na nossa tabela, o primeiro cluster, vamos dizer assim. Tem o pai, né, por exemplo, a gente tem um diretório ali, a gente tem um diretório pai, então vamos supor que eu crio uma pasta depois do root, o pai dele seria o root. A gente tem o tamanho do nosso arquivo em bytes, tá? Nosso diretório, o arquivo ou diretório, né? A gente tem uma constante aqui que representa o tamanho máximo ali do nosso nome, né? Porque todo o nome de arquivo ou diretório pode ter no máximo 255 de tamanho, de caracteres ali. A gente tem o tipo, por exemplo, se é um diretório ou se é um arquivo binário. E a gente tem o status, que é, por exemplo, se esse entry aqui ele está livre ou se ele está ocupado. Isso é importante também para manipulação. Bom, voltando lá para a nossa FAT, o que acontece? O nosso sistema operacional, então, ele quer encontrar todos os clusters de um arquivo. Vamos supor que a gente tem um TXT lá, fernando.txt. Eu quero os dados desse arquivo para poder mostrar lá para o usuário. Vamos supor que ele deu um cat ali nesse file, né, nesse fernando.txt. E aí ele recebe, então, aqui a nossa FAT, o entry desse arquivo. O sistema operacional passa o entry desse arquivo para nós, mais especificamente o Virtual Disk, porque é ele que está manipulando a FAT. Ele passa, e aí, o que tem de importante nesse entry para nós? Ele tem o início, ele tem o início ali do nosso primeiro cluster. Então, como a gente vai retornar aqui todos os clusters do nosso arquivo, a gente precisa saber aonde que ele começa. E é exatamente isso que a gente pega aqui, ó. A gente dá um get start block, o primeiro bloco, onde que está o primeiro cluster do nosso arquivo. E aí a gente vai percorrer os nossos clusters. E lembrando que a gente pegou esse cluster aqui, ó, esse file clusters, bem na inicialização. A gente vai percorrer ela e vai buscar ali recursivamente qual que são todos os clusters do nosso arquivo. E como que isso é feito? Se a gente vir cá, vamos supor que a gente tem um arquivo que tem o entry apontando para R2, e esse R2 ele vai ter a informação aonde está o próximo cluster. Então vamos supor que o R2 ele aponta para o R4 e aponta para o R7. Então o nosso cluster ele aponta para R2, e do R2 a gente vai conseguir encontrar o R4 e o R7. Então a gente tem o índice de R4 e tem o índice de R7. Então ele meio que vai fazer a busca do R2 para os próximos. Então a gente vem cá, ó, qual que é o primeiro cluster? O cluster R2. Beleza, a gente vai lá no nosso disco, lê o cluster R2, que a gente tem o endereço ali. Depois a gente vai para o nosso R4, de acordo com o índice que a gente encontra aqui dentro da nossa tabela, que está aqui nesse R2. Vai para o R4, ok. Então a gente lê o cluster R4 e assim recursivamente, iterativamente, na verdade. Bom, e é isso que está sendo feito aqui. Então, primeiro, na verdade, a leitura não está sendo feita ainda, a gente está só retornando quais são os clusters. Então, primeiro, a gente está pegando o primeiro cluster, está adicionando aqui nesse array de clusters aqui. Depois, a gente está buscando o próximo cluster, que basicamente é a posição desse cara aqui. A gente vai pegar ele, vai atualizar aqui, e está fazendo exatamente isso que eu mostrei lá, de forma iterativa aqui, né? Ou seja, caso o valor do cluster que ele pegou bem aqui seja -2, que representa end of file, ele vai só adicionar e retornar. Ou seja, a gente chegou no final ali de todos os clusters do nosso entry. Tá? Então a gente está fazendo essa busca iterativa e está retornando todos os clusters. Tá? Esse reallocate file size eu vou deixar por último, porque ele é mais complicadinho de explicar. Mas esse add file cluster, por exemplo, quando que ele é utilizado? Principalmente quando a gente vai inicializar o nosso entry pela primeira vez. Então a gente criou ali um entry para o nosso file, para o nosso arquivo, para o nosso diretório. E agora a gente precisa de refletir isso lá na nossa FAT. A gente precisa de adicionar isso lá na nossa FAT. Então a gente recebe esse entry aqui. E o que a gente faz? O nosso entry ele tem um tamanho, né? O tamanho de clusters, por exemplo, que ele precisa. Então a gente precisa de reservar para esse entry, para esse arquivo, os clusters necessários ali para ele. E precisa de refletir isso tanto no nosso teste.bin quanto no nosso array
que a gente tem aqui. Então a gente faz exatamente isso. Primeiro, vamos supor que o nosso arquivo ele tenha 10 clusters. Não, 10 clusters não, porque vai ficar longa a explicação. Ele tenha 2 clusters. O que a gente vai fazer é buscar o primeiro bloco que a gente encontrar livre, bem na nossa tabela de alocação. Já vou mostrar esse método também. Bem na nossa FAT, a gente vai encontrar o primeiro bloco livre e vai reservar ele para esse entry aqui. Então a gente está adicionando ele bem nessa lista de clusters aqui. Então, a gente está adicionando ele aqui, ó. E aí a gente vai marcar ele com o índice. E isso é temporário, tá? Porque a gente está apontando dele para ele mesmo aqui. É porque a gente tem que apontar dele para o próximo cluster, mas a gente não tem esse valor ainda. E isso é corrigido a partir daqui, ó. Então a gente verifica que ele não é mais o primeiro, ele é o próximo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o cluster anterior, lembrando que esse cluster aqui, ele não é relativo à nossa tabela FAT, ele é relativo aos clusters do entry. Então a gente está meio que montando aqui quais são os clusters do entry. E aí a gente está pegando aqui o anterior e setando o próximo. Seria o equivalente a, beleza, eu reservei o R2 aqui para o nosso entry. Agora eu encontrei com o R5, ele está vazio, ele está livre. Então eu preciso falar lá para o R2 que o próximo cluster dele é R5. Então eu estou pegando ele aqui, estou voltando para cá. E estou falando, ó, a partir de agora, você vai apontar lá para R5. Você vai dizer que o próximo cluster é em R5. Então, eu seto o valor desse cara aqui para R5. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui de forma interativa. Buscando bloco livre e atualizando os valores ali na nossa tabela FAT. E é basicamente isso. E aí, quando a gente chegar no final desse array, a gente vai pegar o último cluster que a gente criou ali. Então, a gente vai pegar, dar um clusters.get size -1, que pega o último, né? Dá o último valor ali, vai na nossa FAT e vai setar end of file. Então a gente está basicamente falando, ó, agora que a gente chegou aqui no último cluster, vamos supor que é o R7, então a gente pode falar, ó, esse cara aqui vale -2 porque ele representa o final do nosso arquivo ali, tá? É basicamente isso, tá? E depois disso a gente dá esse write all data to disk, que basicamente reflete isso no nosso arquivo. Então ele usa aquele utilitário que eu te falei lá no início, e vai escrever lá no nosso arquivo. Então a gente manipulou aqui a faixa em formato a gente manipulou aqui a nossa FAT no nosso array e agora a gente reflete isso no nosso arquivo, tá? E como eu falei, ele utiliza esse find free block bem aqui para achar o próximo cluster livre. E é exatamente isso que ele faz. Ele vai percorrer o nosso cluster e vai achar qual posição ali que tem um valor free, que é equivalente a -2 aqui. Então, o que tiver ele, a gente vai retornar o índice, tá? Bem simples de entender. O remove file cluster, mesma ideia, tá? No mesmo sentido ali. A gente recebe o entry, tá? Pega o início do nosso bloco. Não, na mesma ideia não, ele é diferente, bem diferente. Ele pega o início do nosso bloco, e aí, o que a gente vai fazer? Enquanto a gente não tiver lá no end of file do nosso cluster, a gente não tiver encontrado o cluster final ali do nosso arquivo, a gente vai fazer o quê? Deixa eu só dar uma lida aqui que eu dei uma viajada aqui. Tá, o que a gente vai fazer aqui então é buscar de forma iterativa aqui e vai limpando o nosso cluster. Então a gente está, primeiro, pegando aqui o início do nosso cluster, a gente está pegando aqui a posição, né, a posição atual dele, e está setando aqui nesse next. A gente está pegando o current aqui do nosso cluster e está setando para free. Então eu estou liberando aqui espaço na nossa tabela FAT, né, de acordo com o nosso entry. Eu estou basicamente removendo ela da nossa FAT ali. E aí a gente faz isso de forma interativa de novo, vai fazendo a busca, verifica qual que é o próximo, pega o próximo, seta como free, até chegar no final ali, né? Até chegar em end of file. E depois reflete isso de novo lá na nossa tabela. Então, só para demonstrar aqui, vamos supor que a gente tem R2, R4 e R7 para o nosso arquivo. A gente começa aqui em R2, seta ele para free. Antes disso, você pode ver que a gente salva aqui o valor do próximo, porque a gente vai setar ele, então a gente precisa guardar ali no auxiliar. Agora a gente vai para o... Era R5, né? Acho que era. A gente vai para o R5, seta ele para nulo também, para -2, e depois vai para o próximo, seta para -2. Se for end of file, para ali a execução. Bom, e depois reflete isso no nosso disco. Bom, agora falta o último método ali da nossa FAT, que basicamente é esse reallocate file size.
Bom, por que que ele é importante? Vamos supor que a gente tenha lá um arquivo qualquer de texto. Esse arquivo de texto, ele pode crescer de tamanho. Ele pode precisar de alocar mais espaço, mais clusters ali para esse arquivo. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Não só isso, eu vou explicar a segunda parte desse método aqui. A primeira parte é essa aqui. Então, vamos supor que a gente passou aqui o Enter e a gente vai verificar, por exemplo, se o tamanho dele lá no nosso cluster, a gente vai verificar se o tamanho dele é mais um. Ah, não, perdão, eu esqueci de falar que primeiro ele vai dar aquele find file clusters, que é o que eu expliquei lá no início aqui, ó, esse método aqui, para pegar todos os índices do cluster. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tamanho disso aqui, né, dar um size nele e vai comparar com o tamanho lá no nosso entry. Porque se por acaso lá no nosso entry for maior do que ele, quer dizer que então lá no entry ele tá querendo crescer de tamanho, vamos dizer assim. Então, o nosso arquivo.txt ali, ele precisa de mais espaço. E aí, a gente primeiro vai comparar isso com o cluster atual, o tamanho do cluster, tamanho do arquivo atualmente, né? Que é esse tamanho aqui, ó, desse carinha aqui. Se tiver diferente, quer dizer que precisa de mais espaço, e aí a gente vai fazer essa reserva aí. Para fazer isso, o que que a gente faz? A gente dá um get ali, basicamente no penúltimo, no último valor do nosso cluster, no índice. O que que a gente vai fazer agora? Vai procurar o próximo bloco livre ali, né? Dá um find free blocks e vai setar. Então, o que seria equivalente a isso? Vamos supor que o nosso arquivo, o último dado dele está lá em R7. O que que a gente está fazendo? A gente está vindo aqui em R7, está pegando o próximo bloco livre, vamos supor que o próximo bloco livre seria o R9, e está falando, ó, o R7, o próximo que você vai apontar, você não é mais end of file, você agora é R9. E é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Então, primeiro a gente pegou esse índice aqui, a gente pegou esse índice e agora a gente está bem aqui, e agora a gente está basicamente setando ele para o próximo bloco livre, o próximo cluster livre. E ele faz isso de forma iterativa de novo. Ele vai, vamos supor que a gente quer crescer ali 4 clusters, então a gente vai fazer isso até que os tamanhos batam, né? Quer dizer que o tamanho esteja ali igual na quantidade de reservas ali. E basicamente a gente então alocou espaço ali para o nosso cluster. E quando a gente chegar lá no finalzinho, a gente vai setar isso para end of file, que significa que ele está no final. E aí a gente tem o caso inverso aqui. Vamos supor que o nosso arquivo, na verdade, ele reduziu de tamanho, ele está menor, e agora a gente precisa desalocar espaço, porque a gente não precisa mais daqueles clusters ali. É basicamente a mesma ideia, só que crescendo de forma ao contrário. Em vez dele buscar espaço livre, bem aqui, ele vai setar espaço livre, tá? É basicamente a mesma ideia. Então a gente primeiro verifica se o nosso cluster atual, nosso cluster, ele tem tamanho menor do que o nosso cluster atual. Então esse entryfy aqui representa o tamanho que tem o tamanho dele. A gente vai ver se ele não é menor do que o tamanho que a gente tem salvo lá na nossa file. Porque se for menor, a gente precisa desalocar espaço ali. Tem espaço, tem cluster não utilizado. E é isso que a gente faz. A gente vai lá, pega o índice de novo, vai lá no nosso cluster, seta end of file para aquele valor e a gente vai fazer isso recursivamente. Então, quando a gente senta end of file, quer dizer que basicamente, quando a gente senta end of file, a gente está primeiro apontando para o. A gente está pegando o último valor aqui do nosso entry e está setando end of file. Então, perdão. Então vamos supor que agora, antes, nosso entry ali, o nosso entry, ele tinha o cluster R3, R4, R5. Vou fazer mais perto aqui agora. Só que agora ele só tem R3 e R4. O que a gente vai fazer então? A gente vai vir aqui em R4 e vai setar end of file. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Nessa primeira linha aqui, ó. Tá setando end of file. Por quê? Porque agora ele precisa terminar aqui em R4. E agora a gente vai lá em R5. Se tivesse mais, a gente ia em outros também, mas a gente vai lá em R5 e vai setar ele como livre. Então é isso que a gente faz nessa partezinha aqui. A gente pega o índice dele e a gente faz isso de forma dupla. Então a gente pega esse índice atual aqui, que é temporário. A gente vai setar a gente vai pegar o valor dele perdão, a gente vai pegar o valor do próximo cluster, bem aqui, tá?
A gente vai pegar ele, porque vamos supor que tem mais clusters ali para ser liberados. A gente vai verificar se é end of file. Se for end of file, a gente seta como free e para a execução, porque a gente encontrou ali o último cluster. Caso contrário, a gente vai pegar aquele cluster temporário que. Então vamos supor que ó, a gente está a gente reservado R3, R4, R5. Vamos supor que tem mais R6 também. Então vamos supor que a gente está removendo R5 e R6. Então o que, que a gente faz? Pega o valor do próximo aqui, e o R5 vai representar aquele temporário, vai setar ele como livre, e aí a gente vai lá para o próximo, se for end of file, senta como livre para execução. Senão a gente faz trabalha com dois valores sempre, tanto o valor do atual, tanto o valor do próximo. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Então ele vai sempre verificar se é end of file, o valor do próximo, que é o que ele está pegando bem aqui, ó, o valor do próximo ali na tabela, vai verificar se é end of file, se for, seta como livre e quebra a execução. Se não, faz a atualização dos valores e faz isso de forma iterativa. Bom, e basicamente é isso. E depois reflete isso lá no nossa tabela. E basicamente a manipulação do arquivo FAT, do arquivo teste.bin, que tem ali no início ali, a FAT, que é esse começão aqui, ele funciona dessa forma, ele utiliza essa forma de manipular. Espero que o senhor tenha entendido bem. Agora eu vou mostrar a execução do código, creio eu que os meninos já devam ter mostrado também. Só ressaltando, quem utiliza a FAT é o disco virtual aqui, tá? Ele que utiliza a FAT para diversos pontos ali, por exemplo, a inicialização da FAT, quando a gente tem ali um novo entry, deixa eu mostrar aqui, ó, um add entry. Lembra que a gente tem um arquivo ali que vai representar a inicialização de um entry? Ele é chamado bem aqui, ó. Então a gente dá um entry.setStartBlock e dá um fat.add file cluster, que eu expliquei ali, que basicamente vai reservar ali reservar blocos livres ali para o nosso entry, tá? E outros pontos ali, como por exemplo edição, diversos outros pontos ali, é utilizada a fat, tá vendo? Para encontrar os valores ali, os valores do cluster ali, da nossa fat, vai depois fazer escrita ou leitura, enfim, ele é manipulado pelo Virtual Disk, tá? E mostrar a execução do código também. Creio eu que os meninos já devem ter mostrado isso para você, mas ficou bem legal aqui, a gente se preocupou em fazer uma interface gráficazinha. E bom, como você pode ver, a gente pode dar um make dir aqui, né? E criar, por exemplo, um Fernando. Não, Fernando, é um diretório. Tá, ok. A gente pode escrever, eu não. Dá um wait aqui. Lembra do Fernando.txt? Vamos fazer ele aqui. Eu tô com um texto estragado, então eu preciso copiar aqui. Não vai dar, meu teclado tá com um probleminha, tá? Bom, mas basicamente você pode ver que criou um diretório aqui, ó, Fernando. Eu posso dar um CD nele, Fernando. Posso dar um pwsd. Ó, e ele vai